Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos, capítulo 8, o Evangelho de João, parte 2. Amados, no tópico 1, Jesus lava os pés dos discípulos, foi tratado os seguintes assuntos. Qual o propósito da cruz relacionado à pessoa de Cristo? Quem é a videira verdadeira em João 15? E hoje, no tópico 2, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amados, vimos que nos dois últimos versículos do capítulo 15, Jesus voltou a falar do Espírito Santo. Por ele, os discípulos seriam fortalecidos, instruídos e dirigidos. Então, testificariam de Jesus e glorificariam o seu nome. A obra do Espírito Santo seria, pois, atuar no coração do crente. Segundo as profecias, ele viria manifestar-se profunda e poderosamente no período messiânico, edificando o povo de Deus pela concessão de um novo coração e um novo espírito. Amém? No capítulo 16, do versículo 1 ao 15, os discípulos, abatidos pela tristeza ante a iminente partida do Mestre, ouve-no agora atentamente. A esta altura, amados, o Mestre só podia conscientizá-los das muitas e dolorosas provações que os aguardavam, para que eles se lembrassem das suas palavras. A promessa é que eles não ficariam só. Viria o Consolador, que teria por missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 8. Então, tal missão estaria intimamente ligada ao testemunho de Cristo. Teria a finalidade de levar o homem a um estreito relacionamento com Cristo em toda a sua perfeição e santidade. Amém? Se o homem ignora o sacrifício de Cristo, permanece no pecado, mas, se o aceita, alcança a salvação. Quanto à justiça, esta pode prevalecer em nós, pois Cristo Jesus consumou-se a justiça. A vitória do Cristo ressurreto, amados, é o penhor da derrota final do príncipe deste mundo, o diabo. A ressurreição e ascensão de Jesus revela a sua pessoa como o padrão perfeito da justiça, aceito pelo Pai. Ele convencerá do juízo, observe. Então, o Espírito Santo testificará da consumação da obra redentora de Cristo na cruz, incluindo o julgamento de Satanás. Ele opera por meio daqueles a quem dá dons espirituais, fazendo lembrar tudo quanto vos tenho dito, aplicando assim as verdades de Deus à vida. E anuncia as coisas que hão de vir, no capítulo 16, versículo 13. Glorifica a Jesus e assim podemos reconhecer o ensino que é ministrado no poder do Espírito de Deus. Observe, amados, agora dos versículos 16 ao 33, tem a menção dos efeitos da morte e ressurreição de Cristo sobre os discípulos. Tristeza, choro, lamentação. E o versículo 22 diz: e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, desde aquele momento, toda a oração seria feita em nome de Cristo. Isso é, de acordo com a sua vontade para a sua glória. Os discípulos passaram, então, a expressar sua fé em Jesus. Jesus põe em dúvida a fidelidade deles, prenunciando a sua deserção, mas confiando na vontade do Pai, que está sempre com ele. Em João 17, temos a oração sacerdotal de Jesus, uma oração intercessória. Esta oração, proferida diante dos discípulos, teria profundo significado para eles, a partir daquele momento. Podemos observar duas divisões distintas nesta oração, que nos leva a uma proveitosa análise. Letra A, as 7 petições. Primeiro, seja ele glorificado, assim como o Pai foi nele glorificado, no versículo 1. Segundo, pela restauração da vida eterna, no versículo 5. Terceiro,
pela segurança dos crentes, no tocante ao mundo, no versículo 11. Quarto, pela santificação dos crentes, no versículo 17. Quinto, pela unidade espiritual dos crentes, no versículo 21. Sexto, para que o mundo possa crer, versículo 21. Sétimo, para que os crentes possam estar com ele nos céus, contemplar sua glória e dela participar, no versículo 24. B, as razões da oração. Primeiro, Cristo ora por si mesmo, versículos do 1 ao 5. Segundo, ora pelos discípulos, dos versículos 6 ao 19. Terceiro, e ora pela igreja em todo o tempo, dos versículos 20 a 26. Então, observe, amados, é chegada a hora da sua glorificação por meio da cruz. E Jesus deseja, pois, manifestar a glória do Pai, uma vez consumada a redenção que viria assegurar a salvação do homem, no capítulo 17, versículos 1 e 2. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, no capítulo 17, versículo 3. Então, mas era necessário ao homem conhecer a Deus para obter as bênçãos da vida eterna. Não se refere aqui a um conhecimento intelectual, entenda isso, sobre Deus, mas um relacionamento íntimo com ele através de Jesus Cristo. Amém? No versículo 4, Jesus, olhando para além da cruz, como que vendo a obra redentora já consumada, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. No versículo 6. Observe, amados, o nome de Deus fora manifestado aos discípulos. Agora eles podiam compreender melhor que pertenciam a Deus. Jesus prossegue pedindo ao Pai que os discípulos sejam guardados em unidade, que tenham alegria, que sejam libertos do mal, que sejam santificados na verdade. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, dos versículos 20 a 26, a oração de Jesus abrange todos aqueles que viriam integrar o rebanho do sumo pastor através dos tempos. Então, Cristo declara aqui que ele dera aos seus discípulos a glória que ele próprio recebera do Pai. Que glória teve Jesus neste mundo? Tu em mim. E que glória temos nós, os crentes? Cristo em nós, no versículo 23. Na próxima aula, no capítulo 9, o Evangelho de João, parte 3. Tópico 1, da prisão ao sepultamento de Cristo. A quem Jesus foi conduzido logo após enfrentar o julgamento dos judeus? Qual o único discípulo que testemunhou a crucificação de Jesus? Amém, amados? Nós estamos praticamente encerrando os evangelhos, está bem próximo, né? Na próxima aula nós já estaremos no capítulo 9, e nós gostaríamos que você estivesse usando esse material para evangelizar outras pessoas. É bem verdade que você já, se você assistiu todas as aulas, você tem adquirido uma bagagem muito boa, né? E nós temos que fazer isso, porque a nossa missão é essa, de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, use esse material para você evangelizar seu pai, seus amigos, seus vizinhos, e crescer em conhecimento e graça. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai lá nos comentários, deixa ali a sua pergunta. E faça um comentário, participe da aula, dê a sua opinião. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.